Você conhece a fábula da samambaia e do bambu? Ambos foram plantados ao mesmo tempo. A samambaia rapidamente cresceu, se espalhou e tomou espaço, mas as suas raízes são superficiais. O bambu, por outro lado, parecia imóvel, quase invisível, levando 4 anos até romper a terra. Mas nesse tempo, criava raízes profundas, firmes, que depois sustentariam seu crescimento altivo e resiliente. Quando finalmente apareceu, o bambu cresceu alto, forte e flexível, resistente ao vento e às tempestades. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que um juiz não deveria ser uma samambaia. A frase parece um alerta de sabedoria, mas na prática, do próprio ministro, o aproxima justamente dessa imagem. Suas decisões marcadas por interpretações amplas e subjetivas, distantes do texto constitucional, revelam uma postura que se expande rápido, mas sem as raízes profundas da técnica jurídica. É uma samambaia judicial. Ocupa espaço com vigor imediato, com exuberância na narrativa, mas sem firmeza capaz de sustentar as suas determinações ao longo do tempo. Em contraste, vemos o exemplo do ministro Luiz Fux. Seu voto técnico, fundamentado e respeitoso à Constituição, representa o bambu. Discreto no início, mas com raízes profundas no direito, demonstra a estabilidade amparada em leis e fatos muito mais resistente que as folhas frágeis de uma samambaia. Fux representa um magistrado que entende que a força da justiça não está em ocupar espaços pelo arbítrio, imposição ou medo, mas sim em respeitar os limites da lei e a harmonia entre os poderes. A crítica é clara. Enquanto a narrativa de Alexandre de Moraes se apoia em decisões expansivas que limitam liberdades e concentram poderes, o exemplo de Luiz Fux aponta para o equilíbrio técnico e para a segurança jurídica. Moraes pode se apresentar como crítico da samambaia, mas suas ações o aproximam dela. Fux, com discrição, mostra que o bambu é o verdadeiro símbolo da magistratura sólida. O futuro, porém, não está escrito. Assim como o bambu leva tempo para emergir, a direita conservadora e liberal da política brasileira também deverá continuar construindo suas raízes na sociedade. Em 4 anos que passaram desde a última eleição, apanhou. E apanhou muito. Mas em pouco mais de um ano poderá modificar de forma democrática a realidade jurídica e política do país, fortalecendo instituições, devolvendo equilíbrio e resgatando a liberdade. É verdade que hoje não vivemos um tempo de desequilíbrio institucional? Não, vivemos sim. Mas a história ensina que ventos mudam e que estruturas frágeis não resistem para sempre. O bambu, com suas raízes sólidas, pode resistir até mesmo e transformar a paisagem. Porque a samambaia pode ocupar espaço por um momento, mas é o bambu que resiste a tempestades e molda o futuro. Porque a samambaia pode chamar a atenção dos desprevenidos e mal informados, mas é o bambu que sustenta a floresta, e será a força desse bambu que vai sustentar o nosso amado Brasil. Quando você fez essa comparação entre as duas ações, você também falou do que nós somos. Talvez nós não sejamos o bambu, mas nós temos obrigação de ser. Nós, a oposição e a sociedade. A gente tem que acreditar que tem uma saída e a gente tem que fincar as nossas raízes. Nós vamos ser atropelados, mas as nossas raízes vão ter que continuar. É curioso que quando você falou do teu editorial, e antes eu disse, eu estou muito triste, e a minha tristeza vendo o que está ali, e olha que você jogou a comparação, a minha tristeza decorre de uma única razão. Nunca na história do nosso país a nossa magistratura caiu tão baixo. Nós temos juízes espetaculares, mas que eles não podem fazer nada. Eles também têm o dever moral de serem bambus e se organizarem para não permitir aquilo que nós vimos ali. 3, 4 falsos juízes, porque é assim que eles se apresentam, que ao invés de ter a autoridade, exigir essa autoridade pelo comportamento e pela dignidade das suas ações, das suas palavras, dos seus atos, estavam ali se justificando. O que eles fizeram ali, juiz, eu tive a oportunidade de ver juízes de verdade, eles não se justificam. Eles falam as decisões, mantêm a postura, mantêm a capacidade, a dignidade, a altivez e digam, se vocês tiverem algo contra, por favor, manifestem dentro daquilo que a legislação permite. E eles não precisam se justificar. O que nós vimos ali foram samambaias se justificando. Sim. Porque fizeram o que fizeram.
Eu nunca vi uma magistratura caindo tão baixo. O teu texto diz diretamente sobre isso. E uma questão que me chamou a atenção nesse pedido de vídeos, quando a gente tem que colocar vídeos e veicular vídeos aqui, tem pauta, tem número, colocamos e medimos a quantidade. Aí estava tudo organizadinho, André. E não pode, porque é muito pior lá, porque é exatamente o que a gente chama no direito, né, de julgamento surpresa. Você não pode ter julgamento surpresa, então você fere justamente a possibilidade da ampla defesa. Então quando aparece de surpresa ali um vídeo, ninguém sabe, a defesa não pôde dialogar com aquilo, não pôde defender-se daquilo, e eles vão colocando como se estivessem apresentando uma palestra e não julgando uma pessoa. E eu quero crer que eles estejam, sim, apresentando uma palestra, porque não se trata de um julgamento, eles estão fazendo tudo isso para a TV, eles estão fazendo tudo isso para o público, o respeitável, entre aspas, público, e não para os réus. Esse julgamento é para que a versão deles colhe, e não para que aquelas pessoas sejam ou não condenadas. Infelizmente, é disso que se trata, mais uma prova de que é um julgamento político.